Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz durante o mês de setembro. Eu li 6 livros em setembro, deveriam ser 8, mas assim, já estamos nos últimos dias do mês, eu preciso gravar esse vídeo pra vocês porque eu não quero misturar o conteúdo de setembro com o especial de Halloween que vai rolar aqui no canal. Então assim, eu tô gravando logo, tá? Mas provavelmente os outros 2 livrinhos eu devo estar terminando na primeira semana de outubro. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a maratona Darkwing que vai estar rolando durante todo o mês de outubro. Vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E óbvio que todos os vídeos do canal vão ser temáticos, tá? Com Halloween durante esse período. Só que quem é mais medroso, tem medo de histórias de terror, não precisa simplesmente sumir do canal. Eu sempre tento montar um conteúdo que seja acessível para todos os públicos, tá? Então, assim, já aproveita para deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada que vai estar saindo por aqui. E não se esqueçam de conferir o vídeo da Darkwing, porque vão ter brincadeiras, sorteios, filmes, jogos, vai ter de tudo nessa maratona. Então, por favor, não esqueçam de conferir. Mas, enfim, vamos deixar de enrolação e ir direto para os livros. Lembrando que, né, se você tiver interesse de adquirir algum livro que eu esteja citando, ou você queira comprar qualquer coisa no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo, e você comprando por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Começando pela leitura coletiva do Clube do Corvo, né, a gente leu King of Scar no mês passado para esse, e aqui nós vamos ter mais uma história dentro do universo Grisha que se passa após os eventos da trilogia Grisha e da duologia Six of Crows. Pra quem não conhece os livros da Leigh Bardugo, tem uma playlist aqui no canal que eu vou deixar nos cards pra vocês, onde eu falei sobre todos os livros dela. Lá tem explicando tudo sobre o universo e tudo mais, sem spoiler, tá bom? E quando tem spoiler, normalmente eu aviso a partir de que momento vai começar o spoiler pra pessoa, né, sair do vídeo antes. Mas sobre King of Scar, foi uma história que eu realmente gostei muito de ler, eu tava com saudade desse universo. Tem um vlog aqui no canal também, né, tá inclusive nessa playlist. Foi um livro que a gente teve uma evolução enorme da personagem da Zoya, eu gostei muito dela. Ela é super apagada na trilogia Grisha, mas aqui a gente tem um desenvolvimento muito maravilhoso dela. Se tornou uma das minhas personagens favoritas. Eu com certeza recomendo, né, vocês darem uma chance pra autora. Porque assim, gente, mesmo que eu goste da trilogia Grisha, eu reconheço que ela tem suas falhas, ela é uma trilogia fraca, mas ela é uma autora que merece que você dê uma segunda chance. Durante a leitura desse livro, eu até tava bem tranquila e tal, não tava assim tão super empolgada, apesar de estar gostando do desenvolvimento dos personagens. Meu surto mesmo foi mais ali no final do livro, que aconteceram algumas coisas que eu imaginava, mas não totalmente daquele jeito, então acabou me surpreendendo. Tem vlog aqui no canal, né, então lá vocês veem eu basicamente surtando. Tem takes das lives também, né, que eu fui surtando junto, lendo aquilo ali com a galera. Que inclusive, se você ainda não me acompanha na Twitch, tem link aqui embaixo também, que lá eu tô sempre conversando com vocês, a gente lê junto, a gente fica muito mais próximo. Mas com certeza eu recomendo vocês lerem a Leigh Bardugo, porque ela assim se tornou realmente uma das minhas autoras favoritas esse ano. E outra leitura coletiva que eu também estava organizando era do Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos. Isso aqui eu tô organizando junto com a Camille do Caneta Tinteiro. E assim, gente, pra mim foi uma releitura no caso, né? Gente, os passarinhos hoje estão tudo doido, meu Deus do céu. Esse livro, no caso, foi uma releitura pra mim. E assim, eu gostei tanto quanto da primeira vez. Na verdade, eu acho que eu até gostei mais dessa segunda vez, porque a gente tá fazendo lives onde a gente tá conversando com a galera do grupo, né? Então, assim, a gente tá discutindo todos os contos. E a Camille, ela estudou sobre contos de fadas, então ela tá trazendo muita informação a mais pra gente. Então, assim, tá sendo bem prazerosa. Eu acho que em termos de contos de fadas mesmo, né? Esses aqui são um pouco mais leves do que o das versões originais. E, assim, eu tenho um carinho por esse livro, porque ele me traz uma certa nostalgia. Ele tem um conto aqui que inspirou o filme O Rei Urso Polar, e era um dos filmes que eu mais assistia quando eu era criança. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa leitura, super recomendo. Inclusive, gente, se vocês tiverem interesse de adquirir algum livro da editora Wish, pelo site da editora, tem link aqui embaixo com um cupom de desconto de 5% para vocês. Para outra leitura coletiva que eu estava participando, que é do grupo das Dark Academinas, a gente leu Vingança da Victoria Schwab. Esse aqui é a continuação do livro Vilão, que inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Mas pra quem não conhece nada dessa história, basicamente nós vamos ter pessoas que, após sofrerem algum acidente e uma experiência de quase morte, acabaram adquirindo superpoderes. Como muitos de vocês já sabem, a Victoria me conquistou com o vilão, e assim, eu tô realmente curtindo essa série e esse universo, tá? Inclusive, eu descobri um HQ que se passa entre os 2 livros, que eu até comprei, tô esperando ela chegar. E assim, eu me diverti muito com a leitura desse livro, eu realmente adorei, sabe? Eu fiquei entretida. E apesar dele ser um pouco grossinho, né? Foi uma leitura que eu fiz muito rápido. Só que assim, ele traz personagens do primeiro livro, a gente tem algumas respostas pra alguns acontecimentos ali, só que eles
não são exatamente o foco. Na verdade, aqui a autora vai trazer uma nova história com novos personagens. E pra mim isso funcionou muito bem porque, assim, Vilão é um livro que eu achava que nem precisava de uma continuação. Então trazer uma história nova, pra mim foi super agradável. Acho que a única coisa que eu realmente não gostei nesse livro é porque tem uma personagem nova que ela acaba conhecendo uma outra ali através de uma facilitaçãozinha de roteiro e pelo fato de não ser desenvolvido muito bem essa relação delas duas, né, porque tem alguns saltos de tempo, a gente não vê essa relação acontecendo, eu não consegui compreender muito bem o porquê que elas estavam apegadas uma à outra. Mas tirando isso, eu curti a história, super me diverti, fiquei muito feliz porque aqui a gente tem um pouco sobre o passado do Eli e assim, super bem desenvolvido. E assim como o Vilão, essa história tem um final, mas a autora deixa alguns pontos ali abertos para poder escrever uma outra história dentro do mesmo universo se ela quiser. Que inclusive, né, tem boatos por aí dizendo que ela vai escrever um terceiro livro, apesar desse aqui ter um final. Aí o outro livro, né, que eu li esse mês, que inclusive também foi uma continuação de série, foi O Sangue dos Elfos. Esse aqui é o terceiro volume da saga The Witcher, né, a saga do bruxo Geralt de Rivia. E, né, basicamente vai estar contando as aventuras desse bruxo. Os dois primeiros livros, eles eram em formatos de contos e esses contos iam se conectando para fazer uma história. Aqui, o livro já passa a ser em formato de romance, né? E a gente vai estar acompanhando o desenvolvimento da Ciri e o fato do bruxo ter que protegê-la porque ela é uma criança de uma profecia e, basicamente, essa profecia diz que essa menina vai mudar o mundo. Então a gente vê tanto ele protegendo essa menina, tanto como é que tá sendo a criação dela ali no meio dos bruxos e até mesmo a relação dela com a Yennefer. Eu tinha escutado muita gente falando mal desse livro porque preferiam os outros dois, que o formato de conto realmente era mais interessante, que era, assim, aconteciam mais coisas. E assim, gente, eu gostei realmente mais dos outros dois livros, mas eu não acho que esse livro seja ruim, sabe? Eu acho que talvez só essa transição de formato é que deu um estranhamento. Mas eu gostei muito de acompanhar o desenvolvimento dela, sabe? Porque, assim, pra quem já viu a série, fica uma coisa muito isolada. E aqui, nesse terceiro livro, é que a gente vê esse desenvolvimento. Então, acho que eu tenho, talvez, aí uma opinião impopular, porque eu gostei do livro, tá? Diferente da maioria das pessoas. Eu tô super empolgada pra continuar lendo a série, sabe? Eu realmente quero dar continuidade nos outros livros. E, com certeza, eu recomendo, né? Até o terceiro livro, pra mim, ó, tá ótimo, a série, eu tô super me divertindo. E vocês sabem que eu gosto também por causa da linguagem, né? Eu acho que em muitos livros, muitas histórias, a gente sente um pudor nas falas dos personagens e que isso aí às vezes acaba sendo antinatural. Mas aqui não, né? Você sente uns diálogos bem crus e eu consigo imaginar perfeitamente pessoas conversando desse jeito. Então, assim, é uma coisa que eu simplesmente adoro dentro dessa série. Aí, pra fechar o mês, eu escutei 2 audiobooks pelo Storytel. O primeiro deles foi A Ilha do Dr. Moreau, que é do autor H.G. Wells. E, assim, gente, eu gostei bastante dessa história, tá? Aqui nós vamos ter um cara que ele acabou sendo salvo de um naufrágio por um navio que transportava animais selvagens. Só que o comandante desse navio não tá querendo levar esse cara, né? Ele quer se livrar dele. E tem um outro cara dentro desse navio que foi quem decidiu salvar esse homem, e eles acabam sendo obrigados a seguir o mesmo destino juntos, porque eles ficam com medo do capitão simplesmente atirar o homem ao mar, sabe? E nisso ele acaba desembarcando numa ilha onde ele conhece o Dr. Moreau, que basicamente é um cientista que vive ali exilado por causa de algumas experiências não ortodoxas que ele faz com animais. Esse é um livro que traz muitas críticas sobre o comportamento humano e como muitas vezes o ser humano pode acabar sendo arrogante e tendo um certo complexo de Deus, de querendo controlar tudo à sua volta. Também faz algumas críticas à sociedade e como alguns aspectos religiosos e crenças às vezes são forçados dentro de um povo. E de como o ser humano às vezes se sente tão superior aos outros e às outras espécies que ele tenta forçar os desejos dele, e isso é que na verdade o torna um verdadeiro monstro. Esse é um livro que traz muitas reflexões, mas eu imagino que algumas pessoas vão se incomodar um pouco com as descrições dele, porque elas realmente são muito detalhadas, mas pra mim foram descrições extremamente necessárias, tanto para eu poder conseguir visualizar aquela ilha, aqueles animais, né, o que estava realmente acontecendo ali, e também os sentimentos de terror do personagem. Porque apesar de ser uma ficção científica com muitas críticas sociais, tem alguns momentos que a gente sente o terror dele, então assim, é uma ficção científica com um pezinho ali no terror, apesar de não dar medo, né, na gente em si, a gente só consegue entender muito bem os sentimentos que o personagem tá tendo. Foi uma história que me surpreendeu positivamente, né, porque eu já tinha tentado ler A Guerra dos Mundos do mesmo autor e não tava fluindo tão bem. Essa daqui eu achei que fluiu muito melhor pra mim.
É um tipo de história realmente pra você refletir, com certeza recomendo. Aí o outro audiobook que eu ouvi foi de Penitências, da Kanai Minato. E aqui nós vamos ter uma história onde há 15 anos atrás uma menina de 10 anos foi assassinada numa cidade do interior do Japão. 4 garotas, né, que eram as coleguinhas dela, estavam com essa menina pouco tempo antes desse crime acontecer. Só que quando foram começar as investigações e interrogar essas meninas, elas não conseguiam se lembrar do rosto da pessoa que elas tinham visto, né, poucos minutos antes. E nisso o crime nunca foi solucionado. A mãe dela, sofrendo com isso, ela ameaça essas 4 meninas, dizendo que elas são responsáveis pela morte da filha dela e dizendo que elas precisam fazer tudo o que seja possível para encontrar esse assassino, porque senão cada uma deverá cumprir uma penitência. Quando você olha essa premissa, realmente parece muito interessante. Eu fiquei imaginando o que a mãe dessa menina iria querer fazer com essas outras garotas. Afinal de contas, uma das piores dores, assim, do mundo, né, que pelo menos eu imagino, deve ser a mãe perder um filho, né, porque isso vai contra a ordem cronológica da vida. O normal é os filhos enterrarem os pais. Então, assim, eu tava me conectando até com o sentimento dessa mãe, o sentimento de dor dela, apesar dela ter uma atitude errada. Eu entendia que era simplesmente a dor do luto falando ali. Mas, de certa forma, essas meninas chegam à idade adulta e realmente cada uma vai vivendo a sua própria penitência. Só que a questão é que daí em diante eu comecei a desgostar do livro, porque eu tava achando que eram situações muito absurdas. E por mais que, assim, quando a gente vai ler um livro ou ver um filme, muitas vezes a gente tem a suspensão da descrença, e aqui não rolou pra mim, tá? Eu tava achando tudo muito, assim, conveniente e absurdo, de um jeito que eu não conseguia acreditar que aquelas coisas estavam acontecendo. Era uma coisa que às vezes eu lia e eu virava, gente, qual a probabilidade de um negócio desse acontecer justamente com essas pessoas? Então, assim, foram coisas que não me convenceram, tá, gente? Aí o que me manteve presa é porque, assim, a escrita da autora realmente te intriga, sabe? Você quer realmente descobrir quem é o culpado, o que realmente aconteceu naquela noite. Mas quando veio a resolução também, eu achei que foi, assim, jogada do nada, sabe? Não tinha como você descobrir quem tinha sido antes, porque ela simplesmente botou o que era conveniente dentro da história. Então, assim, eu realmente não gostei desse livro, tá? Eu acho que a autora tem uma escrita que prende, mas, assim, o desenrolar não foi legal pra mim. E eu me lembro que eu tinha falado que eu não tinha gostado tanto, assim, de Confissões, né? Que tinha sido um livro ok, que não sei o quê. E, gente, agora, depois que eu ouvi esse audiobook, eu acho que Confissões é muito melhor do que Penitências. Então, assim, infelizmente, a Kanai Minato tá sendo uma autora que não tá me convencendo tanto, sabe? Eu ainda tenho esperanças de, sei lá, encontrar algum outro livro da autora que me conquiste mais. Porque mesmo não sendo leituras, assim, que eu gosto e tudo mais, a escrita dela acaba me prendendo, eu fico ali entretida, sabe? Então talvez eu esteja sendo trouxa, né, na esperança de aparecer algum livro que me agrade mais. Só que, assim, eu realmente fiquei entretida. Só que eu não gostei das soluções e, né, dos plots que tiveram ali. E bem, gente, foi isso que eu li durante o mês de setembro. Eu ainda tô com 2 leituras em andamento, mas eu já vi que não vai dar pra eu terminar nesses últimos 2 dias do mês. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo logo, né, pra poder postar pra vocês. E depois a gente conversa sobre essas outras 2 leituras em outubro mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu citei, o que vocês acharam deles. Me digam se vocês ficarem interessados de ler algum deles, tá? Vamos conversar aqui nos comentários. Lembrando que vão ter os links de compra aqui no box de descrição também, para vocês adquirirem os livros. E vocês comprando isso ou qualquer outra coisa no site da Amazon através desses links, vocês super ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E, gente, não se esqueçam de deixar um like nem de se inscrever no canal se vocês não são inscritos, tá? Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo no box de descrição. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!